quero compartilhar mais uma vez, mais uma tarde, algo da parte de Deus com você, com o seu coração, em nome de Jesus. Para a gente meditar na palavra, eu quero ler alguns textos. Se você pode, dá uma paradinha no que você está fazendo e foque aí a sua atenção no que Deus quer falar conosco nessa tarde. Quero ler Mateus 21, 22. Diz assim: tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Marcos 11, 24 diz: por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. E João 15, 7 ainda, na sequência aí do texto: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Textos muito fortes, muito poderosos. Jesus ensinando sobre a importância de orar. Eu quero começar a nossa meditação nessa tarde te perguntando isso. Você acha importante orar? Você acha necessário orar? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você separa para orar, para estar com Deus? Porque às vezes tem aqueles contextos, né? A pessoa fala: você acha que é importante fazer exercício físico? Acho. Mas você faz exercício físico? Não. Você acha que é importante ler bons livros? Acho. E você lê? Não, não leio, não tenho costume não. Pois é, às vezes a gente acha que algo é importante, mas não faz. E Jesus, nos textos que nós lemos aqui, ele fala sobre a importância, a necessidade de orar, e ele fala ainda de que existe uma condição, uma forma, uma oração que Deus responderia, né? E que nós receberíamos tudo o que pedíssemos através da oração. Eu acho que esse entendimento é muito profundo. Tudo o que pedíssemos, nós receberíamos, é o que Jesus falou. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, porque o texto fala que tudo seria feito, tudo seria alcançado. Você sabe o que é tudo no original? No original, quando a Bíblia traz a palavra tudo, ela quer dizer tudo, de fato. Pois é, Deus quer fazer, e Jesus disse que Deus faria. Agora, eu não entendo que Jesus esteja colocando Deus em uma posição de serviço ao nosso respeito. Mas eu acredito que Jesus esteja falando de um nível onde eu tenho condições de interagir com Deus na terra. Na verdade, a obra de Jesus na terra, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nos trouxe a possibilidade de vida eterna. De fato, é o que Jesus trouxe para nós. O maior benefício da morte de Jesus é a vida eterna, é a salvação. E mais do que simplesmente ir para o céu, eu penso que vida eterna é vida do eterno em nós. Eu penso que nisso tem o perdão dos pecados, eu penso que nisso tem acesso ao Pai. E aí tem uma questão: para que acesso ao Pai se não for para viver como filho? Por que Deus nos tornaria filhos? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus o rejeitaram, e por isso todos os que o receberam o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que nós seríamos feitos filhos de Deus se não for para ter as prerrogativas do filho? Jesus, o unigênito, se tornou o primogênito de muitos. E a gente precisa entender isso. João 11, 42, Jesus disse: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Aqui é a passagem de Lázaro. Jesus ora ao Pai, fala: obrigado porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sempre
O Pai ouvia as orações de Jesus. Salmo 6:9 diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Aqui é um salmo de Davi, e você sabe que Davi tipifica Jesus em muitos momentos, muitos salmos são proféticos, e aqui dizendo: o Senhor ouve a súplica, o Senhor ouve a oração, ouve dos seus filhos. Jesus, ele diz que o Pai sempre o ouvia, ele diz que ele estava sempre com o Pai, que ele fazia o que ele viu o Pai fazer, que ele e o Pai eram um, e agora em Cristo, eu e você temos acesso a isso, a essa vida de Deus, a essa vida com Deus. Nós temos acesso a ter orações respondidas. Durante toda a história, houve religião, haviam orações, né? Pessoas oravam aos seus deuses, ao que eles acreditavam, mas nunca houve resposta. A Bíblia fala que os ídolos das nações são de prata, de bronze, de madeira, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Esses eram os deuses das nações. Agora Jesus vem apresentar um Deus vivo, um Deus real, um Deus que ouve, um Deus que responde. Eu quero falar com você sobre isso nessa tarde. Como ter orações respondidas. Porque Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai, no nome dele, o Pai faria. Eu te pergunto, você já teve orações que o Pai não atendeu? Você já teve orações que o Pai não fez aquilo que você orou, aquilo que você pediu? Pois é, como ter orações respondidas? Inclusive nós estamos aí, eu comecei no culto das 16, ali na Família Viva da Voldac, uma série sobre oração. Essa mensagem eu preguei no domingo passado, e no próximo domingo agora, no culto das 16, nós vamos pregar sobre como orar. Ensina-nos a orar, os discípulos pediram para Jesus. Mas eu quero continuar aqui com você e quero dizer como ter orações respondidas. Primeira coisa, precisa orar. Não tem como o Pai responder uma oração que não foi feita. Deus não vai responder uma oração que não foi feita. Mateus 21:22, o primeiro texto que nós lemos, diz: e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tem que orar. A oração é a maneira de nos relacionarmos com Deus na prática. Dizem que Deus não faz nada na terra que não seja em resposta de oração. Precisa orar. Jesus orava. Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Verbo encarnado, ele orava, ele tinha vida de oração. Mateus 14:23, Jesus subiu um monte para orar sozinho, depois de mandar o povo embora. Marcos 1:35, Jesus levantou-se de madrugada, saiu de casa e foi a um lugar deserto para orar. Lucas 5:16, Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 22:39, Jesus se retirou ao Monte das Oliveiras com seus discípulos e pediu-lhes para orar e não serem tentados. Jesus orava. Eu e você precisamos orar. Talvez você possa dizer: pastor, eu não consigo, é muito difícil para mim orar. Pois é, tudo é difícil até você aprender. Quer um exemplo? Andar de bicicleta é fácil ou é difícil? Talvez você possa dizer para mim: é difícil, eu não sei, eu não aprendi a andar de bicicleta. E outra pessoa vai dizer: não, é muito fácil, andar de bicicleta é só equilibrar, pedalar e equilibrar. É o segredo para você poder andar de bicicleta. Mas para quem não aprendeu, para quem não sabe, é muito difícil. Falar um outro idioma é fácil ou é difícil? Falar inglês é fácil ou é difícil? Falar japonês é fácil ou é difícil? É difícil para quem não sabe. Da mesma forma, orar. Se você não tem o hábito, você vai ter dificuldades, mas tudo que você se propõe a fazer, tudo que você entende que é importante, você tem condições de aprender, de desenvolver, de alcançar. Talvez alguém possa dizer: pastor, eu oro todo o tempo, eu estou o dia inteiro em espírito de oração. Maravilha! A Rádio 88 é uma ferramenta muito preciosa para nos manter
conectados aí com os céus o dia inteiro. Você tem adoração, tem ministração da palavra, tem momentos de orações também durante o dia inteiro. A 88 é uma ferramenta. Talvez você está com louvor, com música, com o seu aplicativo aí aberto, ouvindo pregações. Eu estou o dia inteiro com o Senhor. Mas Jesus, nós lemos aí, Jesus ia para lugares desertos para orar. Precisa separar tempo e lugar para orar. Precisa estar sozinho com o Senhor. Quero te desafiar, precisa orar. Ore para estar com Deus. Ore quando estiver angustiado. Ore quando estiver enfrentando problemas. Quando estiver enfrentando enfermidades. Quando estiver com dificuldade financeira. Ore. Ore quando você estiver feliz. Ore quando você estiver prosperando. Aí tem que orar mais ainda para não se perder. Mas precisa orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sem cessar. Muito embora eu penso que a gente pode interpretar aqui que é para estar nesse espírito de oração constante, tentando entender o que Deus quer fazer em todo o tempo, mas também eu interpreto esse orar sem cessar para você ter uma constância e uma continuidade no hábito de oração. Assim como a atividade física, você tem que manter uma constante, todo dia, você vai desenvolvendo, você vai progredindo e vai crescendo. Assim como alimentar, você come todo dia. Se você ficar um período sem se alimentar, você vai adoecer. Assim como o trabalho, você trabalha todos os dias. E mesmo no dia que você não está tão afim de trabalhar, você levanta e vai trabalhar, porque você entende que isso é necessário, que isso é importante para que você possa desenvolver uma vida de oração. Você precisa entender que é necessário orar. Segunda coisa que eu quero dizer para você, tem que orar em nome de Jesus. João 14, nós lemos aí, versículo 13, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, eu penso que Jesus está falando de um lugar que ele vai preparar. Ele começa o capítulo falando sobre isso. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele fala, eu vou preparar um lugar para vocês. E ele vai desenvolvendo uma crescente. No versículo 2 ele fala aqui de uma morada na casa do Pai. No versículo 3 ele fala para que onde eu estou vocês também estejam. No versículo 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No versículo 7 ele diz, se me conhecerem, conhecerão o Pai. E no versículo 9 ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Aí ele fala de obras. No versículo 11, você que está com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo aí, diz assim, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele está falando aqui das obras que ele realizava por estar no Pai e o Pai estar nele, e fala que nós também poderíamos realizar as mesmas obras. O cristianismo, ele é um caminho, ele é um processo que nos leva a parecer com Jesus. Parecer em quê? Em obras, em ações, em posicionamento. Assim como Jesus era filho, eu e você também nos tornamos filhos. Agora, tem os filhos que são pequenos, que são imaturos. Gálatas 4 diz que mesmo o herdeiro, enquanto é imaturo, enquanto é criança, enquanto é menor de idade, ele não é diferente de um escravo. Jesus, na sua infância, precisou ser cuidado, precisou ser protegido. José precisou fugir porque Herodes ia matar as crianças e Jesus estava em risco. Precisou ser disciplinado, ser orientado, ser instruído até amadurecer. Aos 30 anos, em maturidade, ele assume a postura de filho responsável, maduro, e começa a fazer
as obras do Pai. Aos 12, ele já queria fazer a obra do Pai. Ali no templo, ele fala, estou fazendo a vontade do meu Pai. Mas aos 30, ele começa a exercer aquilo para o que o Pai o enviou à terra. E no batismo, o Pai fala, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí Jesus começa a agir na terra como Filho de Deus. E aí a gente, eu e você, temos acesso a esse posicionamento de filho. Não é ser perfeito e nunca cometer erros, embora Jesus foi tentado em tudo e não pecou, mas eu e você temos uma natureza pecaminosa e nós estamos crescendo, lutando com ela, aprendendo a lidar, aprendendo a vencer, aprendendo a crucificar. Mas eu penso que a coisa mais importante quando a gente fala das obras de Jesus que eu e você temos que realizar é entender que eu sou um agente de Deus na terra. Eu sou um instrumento de Deus na terra. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui para comer, beber e vestir, me fartar, muito embora o Evangelho me promete abundância de vida. Jesus atraía as pessoas oferecendo solução para os seus problemas, mas o Evangelho é muito mais do que resolver os meus problemas. O Evangelho é fazer de mim um instrumento de Deus na terra. E mais do que entender isso, eu e você precisamos crer nisso. Às vezes a gente não entende. Talvez você pode dizer assim, pastor Chicão, mas eu sou tão falho, o senhor não me conhece. Eu penso tantas coisas ruins, eu já fiz tanta coisa terrível, mas mesmo que você não entenda por que Deus te chamou e te escolheu para ser filho, você precisa crer na obra redentora de Jesus, recebê-lo como o Senhor da sua vida e começar a dar passos em direção à vontade do Pai. Esse é o posicionamento que Jesus está falando em João 14. No versículo 12, ele diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. No 15 de João, versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui está o segredo. Jesus disse, creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos pelas obras, pelas mesmas obras. Aí aqui ele fala, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, eu estiver em vocês, tudo que vocês pedirem o Pai vai fazer. Ele está falando de posicionamento. Se eu faço as obras que ele fez, orar em nome dele vai ser automático. Orar em nome de Jesus é muito mais do que simplesmente colocar no final da frase, em nome de Jesus, amém. Orar em nome de Jesus é orar posicionado em Jesus. Orar como Jesus oraria. Orar o que Jesus oraria. Porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Tudo que ele orava, o Pai realizava, porque a vontade do Pai estava nele. Da mesma forma, eu e você precisamos buscar esse lugar, esse posicionamento de orar em nome de Jesus, de agir em nome de Jesus, de representar Jesus na terra. Se eu oro em nome de Jesus, eu quero a vontade de Deus estabelecida na terra. Jesus disse, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Se eu oro em nome de Jesus, eu estou comprometido com a obra de Deus na terra. Essa é a primeira coisa. Se eu estou comprometido com a minha vontade, eu não estou orando em nome de Jesus. Se eu estou comprometido com os meus planos pessoais, eu ainda não entendi. Pode até ser que Deus me abençoe, mas não é essa oração que Jesus estava falando, que tudo que você pedir o Pai vai fazer. Porque a primeira coisa de quem ora em nome de Jesus é o comprometimento com a obra de Deus na terra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas Deus acrescenta. É buscar a vontade de Deus na terra. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam alcançadas, que o reino de Deus seja estabelecido, que justiça, paz e alegria sejam desenvolvidos. Essa é a vontade de Deus. Se eu oro em nome de Jesus, eu também quero que a vontade do Pai seja feita em detrimento da minha. Alguém pode dizer, Jesus teve uma oração que ele fez que não foi respondida, que não foi atendida. No Getsêmani ele ora, Pai, passa de mim esse cálice. E alguém pode dizer, pois é, ele orou para Deus
passar o cálice e Deus não passou. Mas ele completa a oração dizendo: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Deus atendeu a oração dele. Deus fez o que ele pediu. Se eu oro em nome de Jesus, eu quero a vontade do Pai em detrimento da minha. Posso até apresentar para ele. Dentro disso também posso pedir o que eu quero, se for para a glória dele. Mas eu sempre submeto a minha vontade à vontade dele. João 11:41. Então tiraram a pedra, a passagem de Lázaro. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Ele orou por um amigo que havia morrido. Ele se compadece daquele amigo, ele sofre pela situação do amigo. E o Pai atende a oração dele. Você pode orar por uma pessoa, por um familiar, você pode orar por uma situação pessoal, você pode orar se você está passando por necessidades, você pode orar e tem que colocar diante do Pai. Agora sempre entendendo, faça a sua vontade. Às vezes o Senhor tem um processo, às vezes o Senhor quer ensinar algo para mim, o Senhor quer me desenvolver em alguma área, eu estou aberto à tua vontade. Mas eu gostaria que fosse dessa forma. Podemos até orar dessa forma, mas precisamos orar em nome de Jesus. A terceira e última coisa que eu quero dizer para você é: tenha fé. Ore como se você já tivesse recebido. Marcos 11:24. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Fé é a certeza daquilo que eu espero em Deus. Para ser fé, precisa ter uma palavra de Deus. Eu posso crer no que Deus falou. Se está escrito, eu posso crer. Está escrito na palavra, eu posso crer. Está escrito que se eu dizimar, ele vai abrir as janelas dos céus e me dá até condição de fazer prova nesse sentido. Então, eu vou crer que se eu dizimar, Deus vai abrir na área financeira da minha vida. Está escrito. Eu posso crer que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Eu posso crer que eu tenho autoridade sobre os demônios. Eu posso crer que Jesus levou sobre si as minhas dores. Está escrito. As minhas enfermidades. Está escrito isso. Agora eu posso crer também no que o Espírito Santo coloca no meu coração. Às vezes Deus traz uma convicção, Deus fala com você algo, Deus fala que vai curar a pessoa, tenha certeza que vai curar. Deus falou que vai abrir algo na sua vida, pode ter certeza que isso vai acontecer. Agora eu preciso crer. Se Deus falou, eu tenho que ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Pode passar o tempo que for, pode passar os céus e a terra, mas a palavra que Deus liberou, ela não vai passar, ela vai acontecer, vai produzir frutos no tempo certo. A palavra de Deus, que sai da boca de Deus, não volta vazia. E se Deus quer no céu e um filho ora na terra, será feito. Essa é talvez uma das principais prerrogativas da igreja, ter as chaves dos céus. Mateus 16, Jesus falou para Pedro: ligar céus e terra, ligar na terra o que foi ligado no céu. Nós temos as chaves para ligar na terra o que Deus estabeleceu no céu. Quero te motivar a orar. O que você precisa ligar na terra? Começa a orar a respeito disso. É um chamado, o reino em primeiro lugar. Você está alinhado com o propósito de Deus na sua vida? Você está na igreja que Deus te plantou? Ou você saiu por rebeldia, por algum motivo? Volta lá, pede perdão, resolve lá. Você está exercendo o chamado para o que Deus te estabeleceu? Ou você está buscando a sua vida, as suas coisas, os seus problemas, os seus negócios? Liga o chamado. É salvação de alguém? Liga na terra, Deus quer que salve. Comece a orar, comece a interceder, comece a profetizar na vida dessa pessoa. É cura, é libertação, é alegria, é prosperidade. Ligue na terra o que Deus já estabeleceu nos céus. Você tem autoridade, ore em nome de Jesus e que a vontade do Pai aconteça na terra através de mim e de você, em nome de Jesus.
Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! Que bênção, né? Momento gostoso da ministração da palavra de Deus. Momento de culto. Sempre gostoso, né? Estarmos assim na presença de Deus. E agora o pastor Chicão estará orando por todos nós. Nós temos aqui muitos pedidos de oração, tá? Vou ler alguns. A paz do Senhor. Ore pela vida da Cris Melo, pela minha família. A paz do Senhor Jesus. Ore por minha vida. Peço oração pela vida do meu esposo, que está nas estradas. Peço oração para todos os jovens da nossa nação. Que Deus venha trabalhar na mente dos nossos jovens. Palavra abençoada. Peço oração pela minha família. Pedido de oração da diaconisa Thaís Honorato, para toda a sua família também. Peço graça e paz, pastor Dário, que Deus abençoe a todos. Peço oração por mim e a família Givanildo Lopes. Boa tarde, gostaria de saber. Ok, peço oração pela minha vida. Aqui é o Francisco Alexandre de Porto Real, Jardim das Acácias. Peço oração para Keila, tia do Bruno, da família Viva, Porto Real. A paz, que palavra abençoada. Peço oração para toda a minha família. Um grande abraço. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Pregação maravilhosa. Que Deus continue abençoando nossas vidas, nossos filhos, netos e toda a nossa família e amigos. Louvado seja Deus. Lili Camargo, do bairro Paraíso. Vamos continuar orando pelo apóstolo Wagner Lúcio, pelo pastor Walter Miranda, pastor Elmir Ávila, tantos outros pastores que precisam
né? Orar por todos os pastores, abençoando-os em nome de Jesus, não é? Prepare-se. Chegou o momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Entramos diante do Senhor com gratidão, Pai, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom todo o tempo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor sempre vem de encontro às nossas necessidades. O Senhor nos oferece solução. O Senhor nos faz crescer, nos faz amadurecer, Pai. Obrigado pela palavra do Senhor, Pai. Ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado, ó Deus, nos despertado para a oração, Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos cada filho, Pai, cada filha do Senhor que está ouvindo, que está conectado nessa corrente, nesse momento, Pai. Que o Senhor nos desperte de fato, ó Deus, para o tempo com o Senhor, Pai. Ó Deus, que nós possamos crer que somos filhos, temos acesso, podemos pedir, podemos clamar, podemos profetizar. Nos ensina isso, Espírito Santo. Agora entra, ó Deus, na necessidade dos teus filhos que mandaram seus pedidos de oração. Ensina-os a orar, a clamar, a buscar, mas nós estamos aqui para interceder por eles, ó Pai. Tem misericórdia, abre os céus, Pai, sara as enfermidades, Pai, as pessoas que precisam de cura do Senhor, Pai, sara através de um milagre, ou usa alguém, um profissional, um médico, ó Deus, toma em tuas mãos, abre as portas, Pai, esse teu filho que está, ó Deus, esperando uma cirurgia, abre a porta, Pai, prepara em nome de Jesus, toma em tuas mãos, liberta, quebra as cadeias, salva, ó Deus, aquele que está perdido, traz de volta para a tua casa aquele que se afastou, Pai, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, abençoa, derrama a tua graça sobre cada um de nós nesse dia, Pai, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus, amém